quer abrir, eu até recomendo que abra para você poder ir olhando e ver se é mesmo o que eu estou falando, tá? Então, Oséias, do capítulo 2, verso 2 até o final do capítulo 2, palavra de Deus para mim e para você, acompanhe com bastante atenção. Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, pois são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Por isso, levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que segundo ela, foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás de seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la. Vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com as aves do campo, com as aves do céu, com os animais do campo, com as aves do céu, e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquele que chamei não amada. Direi àquele povo, aquele chamado não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Estamos na nossa série, O Amor que Não Desiste, estudando desde domingo passado o livro de Oséias. Hoje o segundo episódio dessa série tem como título, Quem Ama, Corrige. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu preciso muito do Senhor, meu Deus. Eu preciso que o Senhor me controle, me faça explicar bem tua palavra, para que o teu povo possa ouvir, entender e ter suas vidas mudadas, transformadas. Cada um de nós precisa da tua ajuda para te ouvir. Ninguém aqui quer me ouvir, todos aqui estão querendo te ouvir. Então Deus, cala minha boca e fala através de mim, Pai. E que o teu nome, Pai, seja glorificado nesse momento precioso de aprendizado da tua palavra. É o que te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quem ama, corrige. Queridos, essa é uma verdade na Bíblia.
A Bíblia fala muito sobre isso, inclusive ela enfatiza isso no trato dos pais com os filhos. Se você der uma olhada lá em Provérbios, por exemplo, no capítulo 13, verso 24, o texto vai dizer: quem retém a vara do seu filho não o ama. Ou seja, o filho precisa ser disciplinado, ser corrigido, e isso é prova de amor. Deus é assim, o amor de Deus é assim. Deus ama de forma perfeita, e como seu amor perfeito, Ele também corrige, Ele disciplina, Ele faz com que o seu povo sofra em alguns momentos, para que percebam o quanto precisam dEle. Era exatamente isso que estava para acontecer com a nação de Israel, e era sobre isso que Oséias estava profetizando. Nós vimos, no episódio de domingo passado, que o profeta Oséias, ele foi chamado por Deus em circunstâncias extremamente fora do comum. Deus mandou o profeta constituir uma família, mas constituir uma família extremamente fora do padrão. Deus mandou o profeta procurar uma mulher com um passado de promiscuidade sexual, uma mulher que tivesse tido muitos amantes e filhos desses amantes, e mandou que ele casasse com ela, de maneira que o próprio casamento do profeta seria uma profecia. O casamento do profeta iria refletir a atual situação do casamento de Deus com Israel. Um marido justo, um marido fiel, que se viu diante de uma esposa promíscua, de uma esposa adúltera, mas ainda assim a quis, ainda assim a amou, ainda assim casou com ela. E aí, resultado desse casamento, nascem 3 filhos. E Deus continua com esse projeto de tornar a família do profeta uma profecia. E escolhe o nome das crianças. O primeiro filho, ele dá o nome de Jezreel. Lembrando que no vale de Jezreel, Deus tinha acabado com a dinastia de Acabe, por meio de Jeú. E aí o que é que ele estava dizendo para aquele povo naquele momento? O povo ia olhar para aquele menino, Jezreel. O que é que isso significava? O rei ia cair, aquela dinastia teria fim, assim como aconteceu no passado no vale de Jezreel. Nasce a segunda filha, e a filha, que é a segunda filha de Oséias, recebe o nome de Loruama, que significa não amada. Ali Deus estava dando um recado para a nação: eu retirarei o meu amor pactual de sobre essa nação. Não será mais a minha amada, não serei mais aquele marido que cuida, que protege e abençoa. Eu retirarei o meu amor. E aí o profeta tem mais um filho, e eles dão a esse filho o nome de Loami. Loami significa não meu povo. Ou seja, Deus estava anunciando para o povo naquele momento que iria encerrar o pacto que tinha feito no Sinai. Lá no Sinai ele tinha dito: vocês serão meu povo, eu serei o seu Deus. A partir desse momento, o pacto estaria sendo desfeito. A primeira aliança não existiria mais. E aí, queridos, o texto de hoje é a continuação dessa profecia. Agora, não mais pensando na família do profeta em si, mas pensando no casamento de Deus com Israel. Aquilo que estava implícito no nome dos filhos do profeta, agora se torna explícito por meio da profecia verbal. E é isso que vai acontecer nesse momento. Deus se coloca num processo judicial contra a nação. Essa é a forma da profecia. E o interessante é que Deus, nesse julgamento, Ele é ao mesmo tempo o promotor e o juiz. Ele é o promotor porque Ele anuncia o pecado da nação, acusa a nação do seu pecado, e Ele é o juiz porque Ele mesmo anuncia a sentença por causa desse pecado. E aí o que acontece? Ele vai falando o que a nação fez, vai falando o que Ele vai fazer com a nação, mas o mais incrível é que no final, Ele revela o seu projeto no futuro para aquela nação. Quando o assunto é o trato de Deus com o seu povo, juízo nunca é a palavra final. Castigo nunca é a palavra final. Disciplina nunca é a palavra final. A palavra final de Deus para o seu povo sempre é restauração. E aí o que é que Ele vai anunciar nessa profecia? Depois de anunciar que vai se separar da nação, Ele anuncia que lá no futuro vai casar de novo com ela.
E que a partir daquele momento, viveria um casamento perfeito, onde os erros do primeiro casamento não aconteceriam mais. A primeira aliança seria desfeita, seria feita uma nova aliança, e nessa nova aliança seria para sempre. Quero lhe convidar, nessa noite, a entender um pouquinho mais disso, e perceber que no final, Deus sempre abençoa e restaura, mas que no meio do caminho a disciplina vem, e que a disciplina vem com propósitos. A disciplina tem o seu proveito, e basicamente é sobre isso que nós vamos aprender nessa noite. Está interessado em aprender sobre isso? Diga amém. Para eu falar com mais ânimo. Então vamos lá. O que é que o texto vai ensinar para nós? Nós vamos aprender nessa noite que a disciplina nos leva a reconhecer que somente Deus, em primeiro lugar, é o nosso provedor. Repita comigo, por favor. A disciplina nos leva a reconhecer que somente Deus é o nosso provedor. Vamos voltar a ler o texto. Se você fechou sua Bíblia, abra, não feche mais, que a gente vai relendo o texto. Versos 2 e 3, o texto vai dizer assim, olha só. Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Interessante que Deus se dirige à nação, olhando para a nação, numa perspectiva dupla em relação a essa ideia de família. Ele vê a nação de Israel como um todo, como a sua esposa, e vê os indivíduos israelitas como os filhos da sua mãe, os filhos de Israel, os filhos da nação. Então, tanto quando ele se dirige à esposa, como se dirige ao filho, na verdade está se dirigindo aos israelitas, tá? E aí ele, utilizando essa linguagem familiar, essa linguagem de casamento, ele proclama para os filhos de Israel: repreendam a mãe de vocês, digam para elas, eu não sou o marido dela. Em outras palavras, o primeiro casamento acabou. Deus anuncia o seu juízo em termos de um divórcio. Dentro dessa perspectiva da metáfora do casamento, que é a lógica da profecia. Deus estava retirando o amor sobre o povo. Aquele povo não era mais o seu povo. E isso significava que aquela antiga aliança, aquela aliança que tinha sido celebrada no Sinai, havia acabado. Aquela aliança não tinha cumprido o seu papel. E uma vez que ela não tinha cumprido o seu papel, ela estava chegando ao fim. Consequentemente, como Deus estava dizendo, eu não sou mais seu marido, isso significava dizer, eu não vou cuidar mais de você. Eu não vou mais dar fartura a você. Eu não vou mais suprir você. Você está, a partir de agora, por sua própria conta. E aí ele vai e continua nos versos 4 e 5, dizendo assim: não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Queridos, Deus agora anuncia qual é o motivo, por que ele estava tão irado, por que ele estava se sentindo traído. O que estava acontecendo ali? Deus, ele deu ao povo uma terra, a terra dos cananeus, a terra chamada terra de Canaã. Só que aquela terra tinha pessoas morando. E a nação de Israel terminou tendo que conviver com pessoas de cultura diferente. E aí o que acontece? Aquele povo tinha sua própria religião, tinha seus deuses. Todos os povos antigos eram politeístas, a não ser a nação de Israel, que foi a primeira da história a ter um só Deus. Era uma religião completamente diferente de todas as religiões dos povos antigos. E aí o que acontece? Dentro daquele panteão dos cananeus, havia um Deus que era o Deus mais importante para eles, o Deus mais celebrado, mais adorado, que era o Deus Baal. Por que eles desenvolveram essa predileção por Baal? Porque eles acreditavam que Baal era o Deus que tinha o poder de controlar as chuvas. Era o Deus, tanto é que tem textos ugaríticos antigos, em que eles falam do trovão como a voz de Baal.
Então Baal era quem fazia chover. E imagina bem, se o povo era um povo que dependia de agricultura, então esse Deus certamente seria o Deus preferido deles. Porque se tivesse chuva, todo o resto vinha junto. Amém? Então essa era a lógica deles. E eles tornaram Baal o Deus principal. O que foi que aconteceu? Os israelitas, misturados com aquele povo, começam a pensar assim: poxa, essas terras aqui já tinham deuses. Nesse lugar aqui, quem faz chover é Baal. Eu acho que não é muito seguro a gente ficar orando só ao Senhor, não. Eu acho que não basta. Vai que é Baal que manda chuva nesse lugar e a gente não ora a ele e não vem chuva sobre a lavoura da gente. O que é que eles começam a fazer? Eles começam a orar a Baal, oferecer sacrifícios a Baal, pedir a Baal por colheitas fartas, pedir a Baal por chuvas, pedir a Baal por alimento, pedir a Baal para supri-los. E para acabar de completar, quando a chuva vinha, quando as colheitas aconteciam, eles agradeciam a Baal, dizendo: obrigado, ó Baal, tu nos abençoaste, tu nos alimentaste. Queridos, isso fez com que Deus se sentisse tremendamente traído. Ele não aceita que a pessoa divida esse tipo de coisa com o outro. É só ele que supre. E aí o que acontece? Nos versos do 6 a 8 ele vai e diz o seguinte: por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Então Deus agora nesse momento ele está dizendo algo como se fosse assim: espera lá, eu alimento vocês, eu visto vocês, eu abençoo vocês, eu mando chuva para vocês, eu enriqueço vocês, e vocês estão dizendo que quem está dando todas essas coisas para vocês são Baal? É Baal? Espera aí, vocês estão pegando o fruto da minha bênção na vida de vocês, a riqueza que eu estou dando para vocês, estão levando para o templo de Baal para agradecer a ele? Tá bom, pois a partir de agora, eu não sou mais marido de vocês, não vou dar mais nada, agora vocês vão sentir isso, e aí eu quero ver vocês correrem para Baal e dizer: Baal, me dá chuva, Baal, me dá comida. Eu quero ver os amantes de vocês suprirem você. Eu quero ver agora vocês sentirem na pele essa dor. Porque sabe o que é que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vocês vão lembrar do maridão aqui. E vão lembrar que na verdade fui eu quem dei. Fui eu quem abençoei. E vão correr para mim. Porque naquele momento, depois de sofrer na pele, vocês vão reconhecer que eu sou o único provedor de vocês. Queridos, imagina só uma situação. Rosinha, imagina essa situação, tá? Você tem 2 filhos, né, Rosinha? Então, seus filhos já estão aí, adultos, passaram por cada etapa. Mas quem tem um filho, em qualquer etapa que a criança, ou adolescente, ou jovem, ou adulto estiver, sabe o que é ter filho. É um investimento lascado. Você investe tempo, você investe dor, você investe dinheiro, e é caro, e é roupa, e é leite, e é alimento. Aí chega o tempo da escola, e a mensalidade, e o material escolar, e tudo caro e difícil, muita luta, adoece na madrugada, vai para o hospital, aí resultado, aí o menino cresce, aí vai para a faculdade, aí chega na faculdade, quem paga a faculdade? Papai, mamãe de novo, e toma investimento, e tome dinheiro. Aí imagina só, o dia da formatura, ai que bênção, um marco, uma maravilha. Rosinha, aí você imagina o filhão no dia da formatura fazendo um discurso lá na frente. Eu quero agradecer aquelas pessoas
que foram tudo para mim nesse momento, que me ajudaram, que estiveram ao meu lado, que sem elas eu não chegaria onde cheguei. Elas são responsáveis pelo meu sucesso. Eu queria agradecer a minha namorada e aos meus amigos. Imagina qual seria o seu sentimento, né? Cara, que traição! Eu dei tudo. E olha eles dizendo de onde veio a bênção, quem foi que investiu neles? Queridos, era isso que Israel estava fazendo. Deus deu tudo para aquele povo. E eles estavam dizendo que foi outro Deus que deu. E eu quero lhe dizer nessa noite que esse tipo de adultério espiritual, esse tipo de desrespeito com o Senhor, não era privilégio deles. Hoje muita gente também faz. Eu fico pensando hoje o sentimento de Deus, quando vê os seus filhos, comendo a comida que Ele dá, vestindo as roupas que Ele deu, vivendo a vida que Ele permite viver, desfrutando da bênção que Ele dá, e nem sequer lembrando de que foi tudo obra dEle, nem agradece mais o alimento, porque acha que foi conquistado com a força do seu braço. Quem você acha que põe comida na sua mesa? Quem você acha que tem cuidado da sua família até hoje? Quem você acha que tem suprido as suas necessidades? Aí de repente você pode olhar para mim e dizer assim, peraí pastor, não sou vagabundo não, sou eu mesmo, eu trabalho. Sou trabalhador, bonitão, você trabalha, deixa eu lhe dizer uma coisa, para começar, você só tem uma profissão, amigo, porque Deus lhe deu capacidade física e intelectual para isso. Não vem de você, é dele. E ainda tem mais um detalhe, para você receber o seu salário no final do mês, você tem que passar 30 dias pelo menos se levantando, não morrendo no caminho do trabalho, aguentando o tranco de vir enfrentar a jornada do dia de trabalho, 30 dias sem um infarto, 30 dias sem um AVC, e eu lhe digo, amigo, nessas coisas você não tem controle não, viu? Essas coisas você pode ser forte e inteligente como for, você não tem controle não. Você só recebe o salário no final do mês porque Deus lhe dá. É o Senhor quem supre você. Não dê a outro o crédito do que Deus lhe dá. Nem muito menos dê a você mesmo o crédito do que Deus lhe dá. Viva em gratidão a Ele. Agradeça de manhã, agradeça durante o dia, agradeça à noite. Agradeça em todo o tempo. Deus é o seu único provedor. Tudo que você tem vem dEle. Amém? Segunda coisa, a disciplina nos leva a reconhecer que somente Deus é o nosso provedor, e a disciplina nos leva a reconhecer que somente Deus é digno de louvor. Repita comigo, por favor, vamos dizer os dois. A disciplina nos leva a reconhecer que somente Deus, primeiro, segundo, agora acompanhe comigo, por favor, a leitura dos versos do 9 ao 13, depois que eu tomar esse golinho d'água. Olha só, por isso, levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto, arrancarei dela minha lã e meu linho que serviam para cobrir a sua nudez, pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que segundo ela, foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Queridos, Deus continua anunciando o juízo sobre a sua esposa e anunciando a razão do juízo, o pecado que ela cometeu. E o pecado continua estando relacionado à idolatria.
Nós vimos no domingo passado que a essência da idolatria vai para além desse negócio de você ter uma imagenzinha de um santo em casa. Geralmente o protestante, eu falei isso domingo passado, quando pensa nesse negócio de idolatria, aí acha que não tem nada a ver com ele. Por quê? Porque não tem santinho em casa. Só que na verdade idolatria é mais do que isso. Idolatria é quando você dá a outro que não a Deus a sua dependência ou a sua devoção. Então, dependência, como é que você dá a dependência a outro? Você precisa e recorre a outro e não a Deus. Você recebe e agradece a outro e não a Deus. Então, isso é idolatria. Você dá a sua dependência a outro. Idolatria também dá a sua devoção, sua adoração, sua paixão, sua primazia. Você vai e entrega a outro que não a Deus. Isso é idolatria no tocante à questão da devoção. A primeira parte do texto que estava no nosso primeiro tópico estava relacionada à dependência. Eles eram abençoados e diziam: quem me deu foi Baal. Agora Deus vai condenar a devoção dividida. Deus vai mostrar que também não aceita a veneração, a devoção, o amor, a paixão por outro que não seja Ele. O que acontece? Na história de Israel, nunca houve um tempo que Israel tenha deixado totalmente de adorar a Deus. Isso não aconteceu. Inclusive não era assim no tempo de Oséias. Tanto é que no verso 11, se você der uma olhada, ele mostra que o povo continuava guardando o sábado. Suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado. Então, eles continuavam guardando o sábado. Continuavam celebrando as festas religiosas judaicas. Eles celebravam culto a Deus. Mas ao mesmo tempo que celebravam culto a Deus, eles queimavam incenso para Baal, eles se enfeitavam para cultuar Baal. E o problema, amiga, é que quando o assunto é Deus, ele é extremamente exclusivista. Você não precisa deixar Deus e buscar outro. Basta você buscar Deus e outro ao mesmo tempo, na mesma intensidade. Deus não aceita dividir a atenção. Lá em Isaías, no capítulo 42, verso 8, quero lhe convidar a ler comigo esse texto. Vamos ler todo mundo em voz alta, pode ser? Vamos lá? Eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ele diz: olha, não aceito dar minha glória para outro. Eu não divido glória. Eu não divido louvor. Então a nação de Israel não tinha deixado totalmente de adorar a Deus. Eles adoravam a Deus, mas também adoravam outros deuses. Eles amavam a Deus, mas também amavam outros deuses. Eles serviam a Deus, mas também serviam outros deuses. E por causa disso eles são condenados. Queridos, o ser humano é muito criativo. Mas quando o assunto é idolatria, parece que a nossa criatividade assume um nível especial, tá? Eu vou só citar alguns exemplos aqui, tá? Primeiro exemplo, eu conheço gente que adora um carro. Você conhece alguém assim? O cara vive para lavar o carro, vive para equipar o carro, vive para lamber o carro. Ninguém pode encostar nesse carro. Tem gente que é tão grave isso que se está chovendo, sai a pé para não sujar o carro de lama. Serve a Deus, mas serve o carro. Adora a Deus, mas adora o carro. Outros, e eu quero dizer que isso é muito gritante aqui no estado de São Paulo, outros adoram um time de futebol. Queridos, ama o time, chora pelo time, briga pelo time, mata pelo time, morre pelo time. Quando assiste o jogo, esquece até que é crente, porque é palavrão para todo lado. Se tiver alguém da família passando mal, morre, porque enquanto o jogo não acabar... Queridos, isso é idolatria. O sujeito falta o culto, mas não falta o jogo. Porque aquela paixão é mais forte. Aquele amor é mais forte.
do que a sua paixão e seu amor pelo Senhor. Na adolescência é muito comum divinizar os amigos da escola. Não consegue viver sem os amigos da escola. Os pais podem errar, os pais erram, mas os amigos da escola não. Os pais estão errados, os amigos nunca, jamais. E eles precisam tanto daqueles amigos que abrem mão de princípios, abrem mão de valores, escondem até que é crente, para estar perto dos amigos. Adoração. Tem gente que faz dos filhos os seus deuses. Só pensam nos filhos. Estão o tempo todo querendo fazer a vontade dos filhos. Se matam pelos filhos. E não querem, fazem de tudo, porque não querem que os filhos tenham nenhum sofrimento, nenhum problema na vida, nenhuma dificuldade. Nada. Para eles tem que ser tudo lindo, perfeito e maravilhoso. Os filhos não podem sofrer em hipótese alguma. Vivem para servir os filhos e muitas vezes prejudicando o casamento, porque dedica tanto tempo aos filhos que não tem tempo para o cônjuge. E isso é um problema sério, você idolatrar os filhos. Porque esses deuses têm prazo de validade. Chega a hora que eles saem, vão-se embora viver a vida deles e você fica sem ter a quem adorar. É uma religião com prazo de validade. Tem gente, e são muitos, que o seu Deus é o seu próprio umbigo. Fazem o que querem, aonde querem, na hora que querem, e não aceitam que ninguém fale nada, porque eu sou mais eu vou fazer o que eu quero, eu vou satisfazer o desejo do meu coração. Sabe o que é que me impressiona nisso tudo? É que o irmãozinho do carro, o irmãozinho do time de futebol, o irmãozinho dos amigos da escola, o irmãozinho dos filhos, o irmãozinho do umbigo, todos eles fazem isso e vêm para a igreja. Canta louvores. Ouve a palavra. Até contribui financeiramente. Então perceba, não é que eles largaram Deus e abraçaram outros deuses. Eles estão tentando dar um jeitinho de dizer para Deus, Deus, afasta um pouquinho do trono, porque o Senhor vai ter que dividir o trono com outro. Vive para Deus, mas vive para os filhos. Vive para Deus, mas vive para a profissão. Vive para Deus, mas vive para o carro. Vive para Deus, mas vive para o time de futebol. Cuidado. Para ser um adúltero espiritual, você não precisa deixar de adorar a Deus para adorar outro. Basta você querer adorar os dois. Para Deus isso já é adultério, já é idolatria. Então, queridos, a disciplina nos leva a reconhecer que somente Deus é o nosso provedor. A disciplina nos leva a reconhecer que somente Deus é digno de louvor. E por último, a disciplina nos leva a reconhecer que somente Deus nos dá o perfeito amor. Repita os três, por favor, comigo. Vamos dizer juntos, vamos lá? A disciplina nos leva a reconhecer que somente Deus Vamos dar uma olhada agora nos versos 14 e 15. Você vai perceber que o discurso de repente muda. Estava acontecendo um julgamento. Deus era promotor, Deus era juiz. Mas a partir desse momento, Deus é de novo um homem apaixonado. Deus agora vai anunciar a restauração futura que Ele há de fazer com o seu povo. E olha só o que é que Ele diz. Olha que coisa sensacional. Portanto, agora vou atraí-la. Vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Queridos, Deus é incomparável. Mesmo traído pela nação,
mesmo o seu povo dividindo a atenção com outros deuses, dividindo a dependência, dividindo a devoção, ele anuncia o divórcio, ele anuncia o juízo, mas logo em seguida faz questão de dizer que aquele juízo não é para sempre, que haverá um momento que ele vai buscar de novo a sua mulher. E aí ele vai e menciona 2 lugares. Ele diz que vai levar a mulher para o deserto e que vai transformar o vale de Acor no lugar de esperança. O que é que isso quer dizer? Você precisa entender que na profecia, os elementos simbólicos são muito importantes. Na profecia de Joel, especialmente, os lugares são simbólicos. Por exemplo, nós vimos que Jezreel era um lugar, né? Então, desde o começo, ele está usando lugares com sentido simbólico. Então, quando ele diz que vai levar a sua amada para o deserto, não quer dizer que vai ter um tempo, que lá no futuro, Israel inteiro vai para o meio do deserto, e uma luz vai brilhar, e Deus vai aparecer no meio do deserto. Não. Na verdade, o que ele está querendo dizer, assim como anunciar Jezreel, significava dizer que ia acontecer novamente o que aconteceu em Jezreel, anunciar o deserto significa dizer que vai acontecer de novo o que aconteceu no deserto. E de qual deserto ele está falando? No contexto, ele vai mencionar a saída do povo do Egito. Então, que deserto é esse? O deserto do Sinai. E o que foi que ele fez com seu povo? Qual foi o evento que ocorreu no Sinai? O primeiro casamento. A primeira aliança foi celebrada no Sinai. Então, quando ele diz para aquela mulher, Israel, que vai levá-la para o deserto de novo, o que ele está dizendo é: vou fazer uma nova aliança. Vai haver um novo casamento. E aí, quando acontecer esse casamento, ele diz que o Vale de Acor vai se transformar num lugar de esperança. É demais eu querer que você se lembre disso das suas leituras da Bíblia. Mas o Vale de Acor, ele teve esse nome por causa de um episódio acontecido no livro de Josué. Você vê lá nos capítulos 7 e 8 de Josué. O que é que estava acontecendo? Você se lembra que nos capítulos 7 e 8, o povo de Israel estava conquistando a terra de Canaã. Josué lá com o povo, tocou as trombetas, a muralha caiu, vem com Josué, lutar em Jericó, rei, né? Então, aconteceram todas essas coisas. E aí Deus tinha determinado de forma clara: nessa batalha, ninguém pode guardar despojos de guerra. Os metais preciosos vão para a casa de Deus, para o tabernáculo, mas todo o resto é para ser destruído. Só que no meio do povo tem um sujeito chamado Acã. E aí Acã entra numa tenda e encontra uma capa podre de chique. Uma capa babilônica, linda demais. E ele, não. Seria como na invasão, a mulher chega lá e encontrar um vestido Prada, Armani, uma coisa assim, né? Aquele negócio assim, bem coisado mesmo. E aí, resultado. Aí ele, não, essa capa eu não vou resistir, eu vou guardar para mim. Coincidentemente, junto da capa tem uma barra de ouro e um pouquinho de prata. Ele, quem vai pegar um pouquinho, pega logo, né? Aí ele vai e pega aquelas coisas e esconde. O que acontece? O povo de Israel vai lutar na batalha de Ai e sofre uma derrota terrível na luta, na guerra contra o povo de Ai. E aí, resultado, Josué vai questionar a Deus: Senhor, o Senhor disse que a gente ia ganhar? Como é que a gente está perdendo? Aí Deus diz: vocês não estão fazendo o que eu mandei? Tem alguém entre vocês que guardou assim, assim? Aí Deus vai, revela para Josué, manda Josué fazer uma coisa para revelar quem foi, e aí descobre-se que foi Acã. O que acontece? Josué com o povo queimam Acã e sua família, amontoam pedras sobre o corpo de Acã, e a partir daquele momento, aquele vale passa a ser chamado Vale de Acor. Acor, em hebraico, significa problema, desgraça. Mas no contexto de Josué, não era desgraça qualquer. Era a desgraça que vem sobre aqueles que desobedecem ao Senhor. Nos primeiros versos do que a gente leu, ficou muito claro que Israel viveria um longo vale de Acor. Eles tinham traído o Senhor, praticado a idolatria, desobedecido a sua palavra, e iriam sofrer problema, desgraça. Mas o que Deus está dizendo é que
quando ele fosse buscar sua mulher de novo, para levá-la para o deserto, para casar de novo, nesse novo casamento, não haveria mais desgraça, não haveria mais problema. O que haveria seria esperança, bênção dele. E aí, ele continua o texto, nos versos do 16 ao 20, dizendo assim: naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Olha que coisa linda ele vai dizer agora. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Deus agora deixa claro, vai ter um novo casamento, vai ter uma nova aliança, e nessa nova aliança, não acontecerão os erros da primeira, nesse novo casamento, não acontecerão os erros do primeiro casamento. Deus casou com Israel no Sinai, se divorciou de Israel no momento que os assírios invadem, mas Deus não se divorciou do seu povo para casar com outra, Ele divorciou-se do seu povo para depois casar de novo com o mesmo povo, com a mesma mulher. E aí o que acontece? Presta muita atenção. Ele descreve nesse texto como vai ser esse casamento, e ele diz algumas coisas para nós. Qual é a primeira coisa que ele diz? Que nesse casamento, a esposa vai ser somente dele. Vai acabar a infidelidade, vai acabar a idolatria, vai acabar qualquer sombra de traição. Ele diz aqui umas palavras que a priori não são muito fáceis de entender, porque a chave vai estar realmente na investigação da língua original. Quando ele diz aqui no verso 16 assim: naquele dia declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Como assim? O Senhor vai deixar de ser o Senhor? O que é que ele quer dizer com isso? Se você prestar atenção, você vai perceber que a primeira vez que a palavra Senhor aparece, está com letra maiúscula. E a segunda vez que ela aparece lá embaixo, está com letra minúscula. Você consegue notar isso? Quando isso acontece, é porque no hebraico, a palavra para Senhor, com letra maiúscula, é o santo nome de Deus, Yahvé, que é traduzido nas Bíblias por Senhor, tá? Mas quando aparece Senhor em letra minúscula, é alguma outra palavra hebraica que tem o sentido de Senhor. Qual é o problema aqui? É que a palavra hebraica para Senhor aqui com letra minúscula é a palavra, pasmem, Baal. Mas como assim? O que isso significa? Na cabeça da gente, quando alguém fala Baal, você pensa logo em Baal como um nome próprio, o nome do principal deus dos cananeus, não é assim? Só que na verdade não. A palavra hebraica Baal significa Senhor. Senhor em que sentido? Quando você é dono de alguma coisa. Se você é dono de uma fazenda, você é o senhor da fazenda. Se você era dono de escravos, você é o senhor dos escravos. Então o que acontece? Parece que o povo de Israel, com o passar do tempo, começou a chamar Deus de Baal. Mas a priori não no sentido do Deus Baal. Mas Deus não é Senhor? Isso não estava errado a priori. De certa forma, Deus é o Baal do seu povo, Ele é o dono do seu povo, correto? Mas qual era o problema? Havia um Deus naquela terra cujo nome era Baal. E aí essa prática de chamar Deus de Baal começou a misturar as coisas, a ponto de que provavelmente muitos israelitas estavam achando que Deus e Baal eram o mesmo Deus. Ou seja, a mulher não reconhecia mais seu marido. Não sabia mais de quem ela era. Então, por isso que Deus diz, vocês não vão mais me chamar Baal. Vocês vão me chamar marido. Ish, em hebraico. Por quê? O que é que ele quer dizer com isso? Vai haver nesse novo casamento uma intimidade tão grande entre a esposa e o seu marido, que não vai ter perigo dela confundi-lo com nenhum outro. Eu serei o marido. Baal vai ser uma palavra fora do vocabulário. Eu serei de vocês
e vocês serão somente minha. A minha nação, o meu povo. Então esse casamento novo, essa nova aliança é marcada pela fidelidade, é marcada pela exclusividade, a esposa é só do marido. Esse casamento novo também é marcado pela proteção do marido. Ele diz que vai acabar com todo tipo de guerra, que ele vai destruir o arco, a espada, que nada disso vai existir mais. Ele diz até que a gente estaria protegido dos animais. Ele fala que a aliança que ele faz é uma aliança também com os animais do campo, as feras selvagens, as aves do céu. Então nem os animais atacarão o povo de Deus quando viverem um casamento perfeito com o Senhor na eternidade. Nem os animais. Em outras palavras, você vai alisar a juba do leão. Pernilongos não te picarão. Olha que coisa sensacional. Esse casamento novo também será marcado pela perfeição moral. A noiva vai ser perfeita. E aí só vai existir justiça, retidão, amor, afeição, fidelidade para sempre. Outra coisa que ele diz, esse casamento novo será um casamento para sempre. Um casamento que jamais acabará. A primeira aliança teve fim, mas a nova aliança é por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, queridos, encerrando o texto, ainda nessa descrição do casamento, os versos do 21 ao 23, ele vai dizer assim: naquele dia, eu responderei, declara o Senhor, responderei aos céus, e eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel: eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei não amada, direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Encerrando a descrição dessa vida, desse casamento perfeito, Deus diz que como marido não deixará faltar a abundância, a provisão. Ele imagina o céu fazendo uma pergunta para ele, ele diz que responderá ao céu. Que pergunta o céu poderia fazer para ele aqui nesse contexto? Mando chuva ou não mando? E ele vai responder ao céu, manda. E aí, o chão vai responder ao céu, porque a chuva vai produzir grãos, e vai produzir vinho, e vai produzir azeite, e haverá fartura. E aí ele diz que todos responderão a Jezreel, porque ele mesmo plantará Jezreel. Nós vimos domingo passado que Jezreel, ele tinha um significado duplo. Jezreel, ao mesmo tempo, tem o sentido de juízo, mas também tem o sentido de bênção. Por quê? Jezreel tem o sentido de juízo pelo seu marco histórico. Foi naquele momento que a dinastia de Acabe foi destruída, naquele lugar. Então, Jezreel é um lugar de juízo. Mas Jezreel também é um lugar de bênção. Por quê? Porque o próprio vale de Jezreel era um vale extremamente fértil. Para você ter uma ideia, o nome Jezreel significa Deus planta. Então, o lugar era tão fértil que o povo deu esse nome para o lugar. Então, é nesse sentido que Jezreel vai aparecer. Eu farei a terra ser Jezreel. Haverá fartura, haverá abundância, terá tudo de sobra, porque eu serei novamente aquele que ama e que considera esse povo meu. Meu querido e minha querida, tenha uma certeza nessa noite, Deus jamais desiste do seu povo. Consequentemente, Deus jamais desiste de você. Ele pode te disciplinar, Ele pode deixar de manifestar a sua presença por um tempo, para que você perceba o quanto precisa dele. Mas você pode ter plena certeza de uma coisa: quando você tem uma aliança com o Senhor, a disciplina nunca vai ser a sua palavra final. A palavra final dele vai ser sempre restauração, vai ser sempre bênção, vai ser sempre salvação. Israel se mostrou uma adúltera compulsiva. Ele se divorciou dela por um tempo, mas no mesmo instante que anunciou a separação, prometeu que um dia se casaria de novo com ela.
Eu quero fazer uma pergunta aqui para você pensar comigo agora. Na sua opinião, esse novo casamento de Deus com o seu povo, já aconteceu ou ainda vai acontecer? O que é que você acha? Deixa eu lhe responder a pergunta. Na verdade, as duas coisas. O casamento já aconteceu e o casamento ainda não aconteceu. Como assim? O que é que isso quer dizer? Na verdade, para entender isso, você precisa se lembrar de como eram os casamentos judaicos. Nós já vimos isso em mensagens anteriores. O casamento judaico acontecia em duas etapas. Quando a aliança era firmada, era a primeira etapa do casamento. O pai da noiva dizia quanto era o dote. O pai do noivo ou o noivo pagavam o preço pela noiva e adquiriam a noiva para eles. E aí, uma vez que isso acontecia, estava estabelecido o noivado. O noivado para os judeus era tão sério que se no noivado você se deitasse com outra pessoa, você era morto por apedrejamento. Está lá em Deuteronômio. Está lá na lei. Então, já era casado, você já devia fidelidade. Mas o casamento ainda não tinha sido consumado. Em algum momento que eles tinham determinado, haveria o dia que o noivo ia deixar pai e mãe para ir até a casa da sua noiva para buscá-la. E aí ia pegar a noiva e ia levar para morar com ele. Haveriam 7 dias de festa. E era muita festa, tinha que ter muito vinho, e por isso acabou o vinho em Caná da Galileia, porque o povo não se preparou, porque era festa grande demais. E aí, resultado, naquela festa, havia também a consumação sexual do casamento. E a partir dali, é que o casamento estaria totalmente, plenamente estabelecido. Queridos, na cruz, o noivo pagou o preço pela noiva. A aliança foi feita. Nós já somos dele. Se qualquer israelita entregar sua vida a Jesus, a profecia de Oséias está se cumprindo na vida dele. E aí nós somos do noivo, mas ainda não ocorreu o casamento por completo. Ainda vai ter o dia que o noivo vai descer do céu para buscar a sua noiva. E naquele momento, o casamento se estabelece. E é ali que você vai receber a vida que Deus planejou para você. É ali que você vai saber o que é felicidade. Queridos, é linda essa descrição do casamento, porque nos dá um vislumbre do que vai ser a vida na eternidade. Em primeiro lugar, nesse casamento, quando se consumar na vinda do noivo, não vai existir mais nenhuma forma de sofrimento. Você já parou para pensar? Eu até brinquei, Marcos, hoje de manhã, dizendo que eu acho que nos corpos glorificados não vai ter bolsas lacrimais. Porque ninguém vai ter motivo para chorar. A não ser que exista choro de alegria, né, na eternidade, não sei. Mas enfim, lá em Apocalipse diz que toda lágrima vai ser enxugada dos olhos, né? De repente, sei lá. Mas na verdade eu estou só viajando aqui. É demais, é ir além do que a Bíblia permite, né? Fazer uma afirmação dessa. Mas uma coisa é certa, não haverá sofrimento. Você tem noção do que é isso? Dor nenhuma, sofrimento nenhum, aflição nenhuma, angústia nenhuma, ansiedade nenhuma, nada. Vai ser uma realidade em que não tem mais sofrimento. Vai ser uma realidade em que você vai ser uma esposa perfeita, totalmente fiel, santa. Você não peca mais, jamais, em hipótese alguma. Você nem vai querer pecar e nem vai pecar, será impossível. Você vai ser perfeito. Então você não vai trair mais o seu marido espiritual. Vai ser um momento que não vai ter mais conflito nenhum, intriga nenhuma, nem para escolher o canal da televisão. Nada de guerra. Vai ser um momento que não vai haver mais guerra nem entre você e os animais. Toda a criação será redimida e sujeita ao ser humano. Como eu já falei, pernilongo não vai lhe picar.
vai ser um casamento em que haverá fartura. Não vai ter mais injustiça social. Não vai ter mais pobres. Não vai ter mais pessoas explorando pessoas. Todos, absolutamente todos, terão fartura de alimento, fartura de amor, fartura de alegria, fartura de caráter, fartura de paz. Essa vai ser a sua vida de casado ao lado do seu esposo na eternidade. Vive esperando esse casamento. E enquanto está no noivado, viva se preparando para esse casamento, se santificando para o noivo. Preste atenção nisso. Para quem tem um noivo como Jesus, nada é mais importante do que agradá-lo no noivado e se preparar para o casamento. Eu vou encerrar, queridos, compartilhando com vocês uma experiência da minha infância. Acho que eu tenho uns 10 anos, eu não me lembro ao certo, quando eu fui pela primeira vez numa montanha russa. Eu não gosto de parques de diversão, especialmente de muita adrenalina, tá? O carrossel, meu coração já fica mais acelerado. Não sou muito chegado, não, a verdade é essa. Mas, eu me lembro que eu tomei coragem e entrei. Era daquelas montanhas russas bem vagabundas, sabe? Daquela que é uns carrinhos separados, que sobe, e quando chega lá em cima, ele solta na banguela, aí você vai, dá umas 3 rodadas só e acaba. Quem já foi numa dessa? Né? Mas aí o que foi que aconteceu? Eu entrei naquele carrinho morrendo de medo, meu coração. E aí chegou a hora de começar a subir, e era bem devagarzinho a subida. Mas era devagar, era menos 10 km por hora. E lá vai subindo, e calmamente subindo, e aquilo tão tranquilo, tão leve, tão gostoso, né? Que o meu temor começou a se esvair. Eu passei a perder o temor. E comecei a curtir a paisagem. Eita, que legal, foi ficando mais alto, mais alto, mais alto. E eu curtindo a paisagem. E não temia mais. Só que, meu amigo, de repente, chegou num ponto que o carro velho fez vrum! E aí naquela hora, misteriosamente, o temor veio, e veio 3 vezes mais. Queridos, parece que a vida da gente é assim. Quando na vida da gente a gente está só subindo, tudo dando certo, tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso, parece que o temor vai diminuindo. O temor vai acabando. E a gente esquece que precisa de Deus. E aí, queridos, nessas horas, parece que Deus pega o carrinho da nossa vida e faz assim. Vrum! E aí acontecem 1001 coisas. Lutas, decepções, dificuldades. Por que Deus faz isso? Para você se lembrar dEle. Para você temer de novo. Para você lembrar que precisa dEle. Deus só permite que a disciplina venha na sua vida porque Ele ama você. E Ele quer você perto dEle. Ele não quer você longe dEle. Então toda vez que você só estiver subindo e não estiver lembrando muito dEle, Ele vai lhe fazer descer. Para você lembrar. É ruim passar por isso. Mas a gente precisa passar por isso. Que você possa aprender nessa noite a não dividir a sua dependência. Que você aprenda a depender somente dEle. Que você atribua somente a Ele a glória por tudo que você tem. Que você saia daqui capacitado pelo Espírito para não
dividir a sua devoção. Não tenha nenhuma paixão maior do que a sua paixão pelo Senhor. Não tenha nenhuma paixão igual à sua paixão pelo Senhor. A sua vida precisa ser o Senhor e todo o resto vem depois. Dependência dEle, devoção a Ele e confiança, esperança. Porque mesmo que a disciplina esteja acontecendo agora na sua vida, a disciplina não é a palavra final de Deus para você. A palavra final de Deus para você é restauração, é bênção, é um novo casamento com Ele, um casamento para sempre. O seu marido não desistiu de você. Ele já noivou com você na cruz e descerá do céu para se casar. E aí é só amor e alegria por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Fique de pé, por favor. Vamos orar. Paizinho querido, obrigado porque mesmo assim o Senhor me amou. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, nos separou para Ti. Tem misericórdia de nós, porque como Israel, muitas vezes nós adulteramos. Dividimos a dependência, dividimos a devoção. E a Tua disciplina vem. É duro, Senhor, mas a gente não vai desistir. A gente vai seguir em frente, porque a gente sabe que no final o Senhor não desistiu da gente. Que a Tua bênção virá, que a restauração virá. Pai querido, nos faz viver com essa palavra. Nos faz ter no nosso coração essa palavra e encontrar nessa palavra esperança, força, coragem. Continua nos abençoando, Pai. É o que te peço em nome de Jesus. Nós vamos mais uma vez nesse momento cantar essa canção que fala: mesmo assim me amou. E eu quero pedir a você que cante. No final eu vou ministrar a bênção dos apóstolos sobre você. Mas eu senti de Deus que a gente deveria terminar esse culto mais uma vez louvando a Ele por esse amor que não desiste, por esse amor que nos permite recomeçar e recomeçar e recomeçar e recomeçar. Posso estar, e mesmo assim me amou. Vi o quão alto e o quão baixo posso ir, e mesmo assim me amou. Aleluia, o amor insistiu em me amar. O amor insistiu em andar em direção à cruz, pra me salvar.
sobre os meus erros, sobre as limitações, teu amor triunfou. Sobre o pecado, sobre o engano e sobre a morte, teu amor triunfou. Sobre os meus medos, sobre os meus erros, sobre as limitações, teu amor triunfou. Sobre o pecado, sobre o engano e sobre a morte, teu amor triunfou. O amor insistiu em me amar. O amor insistiu em andar em direção à pra me salvar. Aleluia. O amor insistiu em morrer. O amor insistiu em vencer pra que eu tivesse vida. Aleluia. Quero ouvir você mais uma vez, aleluia. Aleluia. Declare. O amor insistiu em me amar. O amor insistiu em andar em direção a... Pra quê? Pra me salvar. Aleluia, mais uma vez. Aleluia. O amor insistiu em morrer. O amor insistiu em vencer para que eu tivesse vida. Aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado, desejo uma boa semana, desejo que a bênção do Senhor seja derramada sobre essa vida, em nome de Jesus.